Virando a página, então, mais uma confusãozinha com um pivô brasileiro, protagonizada por um brasileiro, dessa vez a bordo de um avião que ia do Aeroporto Internacional de Guarulhos, pessoal, para o Aeroporto Internacional de Nova York e terminou com 2 pessoas expulsas do voo antes da decolagem. O vídeo viralizou, está, enfim, sendo debatido, repercutido, mas David Tasso tem aqui, no detalhe, exatamente o que aconteceu. Pois é, e tudo aconteceu na primeira classe, inclusive, viu? Exatamente. Bem claro isso. Uma brasileira teria se irritado com um atraso na decolagem do voo para Nova York, então teria tentado entrar na cabine para questionar os pilotos por que de tanto atraso. Foi aí que começou todo o tumulto. Com essa confusão, o avião voltou ao portão de embarque e os 2 passageiros acabaram expulsos, porque, além da mulher que provocou toda essa situação tentando invadir a cabine, um outro homem também teria se irritado, até questionado a situação, gritando tanto com ela quanto com os comissários que tentavam apaziguar a situação, e ambos foram expulsos do voo. Mas é realmente, assim, uma questão lamentável. A American Airlines até se pronunciou, emitiu uma nota, disse que na quinta-feira, no dia 24 lá de abril, porque as imagens só viralizaram agora, né? O voo 950 da companhia, que fazia a rota de São Paulo para Nova York, teve que retornar e eles tiveram um problema relacionado à segurança. Então, claro, para primar pela segurança, eles enfatizaram que o voo teve esse atraso. E aí a passageira se irritou. Para todos aí que estão nos ouvindo e também nos assistindo, vamos conferir aqui exatamente aí esse arranca-rabo homérico que aconteceu nesse voo. Vamos conferir. Ei! Ela invadiu a cabine. Não faz isso! Ela invadiu a cabine. Não faz isso! Não pode invadir a cabine. Não faz isso! Você não tem vergonha de fazer isso? Eu te dou um chute no meio do teu saco. Eu te dou... Caio! Você não tem vergonha? Sem bagunça! Sem bagunça. Então para! Para você também de falar! Eu fui perguntar porque... Chega! Chega! Você não encosta! Chega, Caio! Calma! Caio! Caio! É isso? Ele tá autoridade. Ela fala... Chega! Filho da... Chega! Você não pode encostar a mão em mim! Não pode encostar a mão em mim! Você não sabe com quem você tá falando, você vai se... Vai, por favor. Você vai perguntar por que tá atrasado. Eu fui perguntar por que tá atrasado esse f***. Me pôs pra fora. Senhora. E tem que ser muito ingênuo, sinceramente, né, Michele Barros, para não pensar que um vídeo que está tendo esse grau de repercussão não vai, de alguma maneira horrível, refletir na nossa imagem enquanto povo brasileiro. Porque as pessoas pensam coletivamente, generalizam a culpa, é da natureza humana de novo. Mas não é da natureza humana agir com esse grau de prepotência, de arrogância, esse complexo de Napoleão, e vir com o clássico e asqueroso "você sabe com quem você está falando". Né? Eu fico envergonhada pelos outros, pela nossa sociedade. E, infelizmente, é o que você falou. A gente já viu episódios, especialmente quando a gente está em voos de companhias aéreas dos Estados Unidos em relação aos brasileiros, por conta desse tipo de comportamento, infelizmente. É isso que eles têm de imagem do nosso povo e é isso que fica, infelizmente, e aí a gente passa a ser tratado dessa forma. É embaraçoso, é vergonhoso e a síndrome do poder. Você sabe com quem eu estou falando mesmo? Esteja onde estiver. É um absurdo pensar nisso. É um absurdo você pensar que você pode burlar qualquer regra. Você não pode invadir a cabine do piloto assim. Tá doido? Pra perguntar, olha, tá atrasado, eu tô incomodada porque tá atrasado. Não, e nesses voos internacionais é quase que um ritual ter um belo de um atraso ali, um suspense. Tem sempre ali a calibragem ali de todos os processos para realmente poder haver um voo bem sucedido. Agora, não justifica em nenhum cenário, né, Dias? Até porque parece realmente que alguns brasileiros parecem que são microditadores, né? Que realmente podem ter esse grau de arrogância e de maldade, né? E perguntem quem eles se inspiram, né? Nosso país tem uma ânsia democrática tão forte, né? Mas a realidade nesse tipo de situação, e eu acho que vale a gente avaliar, é porque as pessoas, elas perdem as estribeiras muito facilmente. E um exemplo desse, eu até vou ser muito honesta aqui, eu me solidarizo mais com o rapaz que tá gritando.
Por quê? Porque, ao que parece, a companhia, para evitar que a moça entrasse na cabina, joga a moça no chão. Então, eles jogam ela no chão e, a partir disso, ele começa a gritar o que está acontecendo. É uma mulher sendo jogada no chão dentro de uma aeronave. Então, a revolta, os nervos à flor da pele nesse sentido, e ele fala para ela ficar quieta também, fala que não pode fazer isso, de jogar um passageiro no chão. Eu também não sei se a abordagem mais apropriada em relação aos comissários de bordo é jogar esta senhora no chão, que foi lá que tentou falar com os pilotos. Então, a realidade é que toda a situação me parece muito jocosa e que fala, mais uma vez, sobre os protocolos das companhias aéreas, que são péssimos, são ruins. São protocolos que, muitas vezes, eles também não olham para situações, problemas e endereçam de uma forma resolutiva, podendo também maltratar os passageiros e até mesmo não dando as devidas respostas. Ela está errada de tentar invadir, se ela tentou invadir mesmo de fato a cabine, mas uma coisa é fato, se o meu voo está atrasado, vale a pena que a companhia, ela também fale. Por que está atrasado? Responda também de maneira transparente aos clientes. Nós sabemos que muitas vezes não é o que acontece. Não justifica agressão, não justifica falta de educação, mas também, para mim, existe uma responsabilização das companhias, nesse caso, da American Airlines. A American Airlines notória por ter atendentes, seja primeira classe ou lá no fundão, que são bem hostis. Exatamente. Pelo menos mais hostis que a média. Sejamos aqui justos. Mas cada caso é um caso, e como manda o bom manual do jornalismo, David Tarso, tem alguma declaração da própria empresa que você vai trazer? Ela confirmou esse incidente, né, que ocorreu no voo, mas disse que foi justamente por conta de uma questão de segurança, por isso que houve esse atraso. Eles até primam por isso, tanto na segurança dos próprios clientes, como também da tripulação. Por isso que houve essa consequência, né? Claro que nada justifica a mulher querer entrar na cabine, mas disse que prima pela segurança de todos os clientes e também da tripulação. Mano Ferreira. Acho que a questão mesmo que... Desculpa, só uma, Sim, claro. uma parte aqui. A questão mesmo que se coloca é essa que a Jéssica levantou. Eles jogaram ela no chão, de fato? Não dá pra ver bem ali naquela imagem. Ela Qual cai no foi chão, a primeira... ação ali, né? Porque não precisa da violência também, né? Eu vejo essa cena lamentável como um choque de dois estratos culturais muito tristes. De um lado, essa coisa do você sabe quem está falando é, na cultura brasileira, um resultado cultural, uma herança ainda do nosso escravismo, da ideia de uma sociedade baseada em castas, aquela sociedade que tem senhores e escravizados, onde os senhores tudo podem e lançam essa pérola. Você sabe com quem está falando? Eu sou conectado ao poder, eu posso tudo. Eu posso subordinar a sua existência à minha vontade. Eu posso ignorar as regras porque sou bem conectado. Posso, se quiser, invadir a cabine de um lado. Do outro, a gente tem a paranoia, porque se tocou na cabine já é para ser tratado quase como um terrorista, né? Quase como, como você ousa tocar na cabine. Aí tem essa situação de violência, um contexto todo que poderia muito bem ser conduzido de outra forma, com civilidade, se tivéssemos educação das duas partes, o que passou longe nesse caso. É quase um jogo de futebol, com o adversário ali fazendo cera, e o cidadão decide bater no juiz. Na mesma medida que não vai resolver nada, você vai acabar expulso de campo, como foi obviamente o caso aqui. Mas talvez pior nessa situação toda, não sei se vocês perceberam, vamos chamar o VAR aqui, foi até o sujeito ali descalço. Descalço no voo, aí realmente é... Aí, tá olha vontade, o pezão, né? olha Tá o pezão. vontade. Mas olha é que eu acho que ele já estava se preparando para dormir. Pô, mas descalço, que você tá na primeira classe, você recebeu aquela necessairezinha, aquela bela de uma bolsinha que vem com uma meia veludada, uma meia de lã. Pantufas também. Mas pantufas também. Inclusive tem um moisturizer para suas mãos, para os seus pés. Poderia talvez ter se preservado e preservado ali o aroma da primeira classe. João Dória teria resolvido essa situação com muita elegância. Muita elegância, sem dúvida alguma. David Tarso. Sabe o que eu acho que também uma problemática que existe hoje em dia? O pessoal tá virando a cultura de viajar com gente embriagada, porque tem essas salas VIP hoje em dia. Os caras ficam mamando bebida e é a manguaça mais. Pura. Manguaça. E aí a galera vai para essas salas VIPs, entortam o caneco e perdem a noção do que tá acontecendo. Tem gente que com medo de avião enche a cara para criar coragem. Pra dormir, eu sou mais pra dormir, não vou beber pra dormir. Pô, mas aí eu pelo menos eu tenho acesso eu não vou negar. à sala de vez em quando, mas
não bebo a ponto de ficar dando trabalho. Fala a verdade, David. Não dou, não. Eu não vou negar. Eu não bebo a ponto de dar trabalho, mas se eu vou pra sala VIP é pra eu beber. Então, não. Também. Vamos, Vou ficar mentindo. Né? Vou fazer o quê? Ficar comendo queijo? Pãozinho de queijo. Sabe qual é o meu problema? Eu incomodaria as pessoas com ronco. Então, eu sou muito calado com isso. Tem essa dificuldade. E aí, se eu beber, aí piorou. Aí, É sobre isso que a gente está falando, civilidade. Ele entende que o ronco dele é um problema, então vamos manter a civilidade. Isso, exatamente. Dá pra se dopar também. Desde tem cara ali que bota um belo de um frontal com steel inox forte aí pra dentro. Mas enfim, também não quero jogar aí você, tá certo? Motor V8 é assim mesmo, é ronca. Motor Raiz, V8. né? Ó, é o varão do Morning Show, galera. E 10 horas e 13 minutos, lamentando, obviamente, porque reflete mal demais na nossa imagem como povo, porque a primeira coisa que vamos falar não é o nome dela, é a brasileira ali, entendeu? Isso que, inclusive, para não lembrar que só essa semana o primeiro parlamentar de origem brasileira da história do Congresso americano foi preso. Então, olha o bom exemplo que a gente segue deixando ali junto aos nossos amigos e irmãos norte-americanos. Mas, de qualquer maneira, esse é assunto para outra hora.